a educação dos jovens daqui da escola de Minho, neste caso, para os grandes centros, nomeadamente em Braga, e também a importância da escola e dos estudos na vida na nossa vida. Porquê é que nós escolhemos o tema Jovens e a Escola? Resolvemos escolher um tema tão abrangente como este porque consideramos que há uma série de fatores, de variáveis que nós queremos abordar e consideramos que é importante que vocês tenham em consideração na vossa vida. Só uma nota para o facto de que, mais do que dados estatísticos e lavagem cerebral, nós procuramos aqui apresentar-vos ideias, opiniões que esperamos que vocês possam, por conta própria, investigar. Queremos jovens pensadores, mentes despertas, capazes de enfrentar os problemas da atualidade. Vamos começar com o primeiro tema, a importância da escola e as consequências do abandono escolar. Há alguma relação entre o emprego e a escolaridade? Alguém tem emprego de FAF. Esta informação está disponível online, se alguém tiver curiosidade de ver. Quanto menos vocês estudam, mais difícil é vocês arranjarem emprego. Não importa? Aqui tenho, apesar de estar um bocado difícil de ler os dados, trouxe-os porque é de abril de 2013. Os dados são substancialmente maiores. Só uma nota aqui para o facto do nível escolar do primeiro ciclo ser mais baixo que os restantes, porque há muito pouca gente que tenha um nível de instrução tão baixo. Mas, mais uma vez, aquilo que eu vos falei, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário e superior, é tendencialmente inferior a capacidade de arranjar emprego em função da escolaridade que se tem. Mais uma vez, eu concluo-vos e espero que fiquem com esta nota na cabeça. Quanto menos estuda, mais difícil é obter emprego. Isso é um dado adquirido, quer a gente goste ou não. Fala-se muito agora nos 33,2%, se não me falha a memória, de desempregados licenciados, é um facto. Mas é um facto também que vocês com uma licenciatura arranjam muito mais facilmente emprego do que alguém que não tem uma licenciatura. Portanto, estudar é uma via para o futuro, isso é óbvio. Uma nota também para a importância dos estudos no desenvolvimento da personalidade. Eu disse no turno anterior e vou voltar a frisar isso, que é, vocês se ouvirem uma notícia no jornal, ou se ouvirem uma notícia no jornal é um bocado difícil, mas se lerem uma notícia no jornal ou se ouvirem uma notícia no telejornal, vocês, se não conseguirem perceber aquilo que lá dizem, por exemplo, dizem que o PIB de Portugal no primeiro trimestre desceu. O que é o PIB? Se vocês não souberem o que é o PIB, vocês não vão perceber aquilo que se está a dizer. Vocês querem ser ignorantes. Vocês têm que conseguir perceber aquilo que vos é dito. Vocês, se quiserem criticar, por exemplo, as políticas da Câmara Municipal ou as políticas do nosso governo, ou o que quer que seja, se vocês quiserem criticar um professor, porque a crítica é construtiva, não é necessariamente destrutiva, vocês têm que perceber aquilo que o professor está a dizer e têm que conseguir dizer ao professor, não é assim, mas não é assim porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro. Não vão dizer ao professor, é assim porque é assim. Isso não existe. Vocês têm que conseguir ter capacidade para conhecer aquilo que estão a falar, têm que ter capacidade para argumentar, isso é fundamental. Além disso, uma nota final a respeito deste tema, para a importância da educação no desenvolvimento da sociedade. Acho que todos vocês já estudaram e se lembram dos casos paradigmáticos da Suécia, Finlândia, que são os países que, apesar de não terem tanta riqueza como outros países, têm um índice de desenvolvimento humano mais alto do mundo. E esse índice de desenvolvimento humano mede variáveis, como vocês certamente sabem, e uma delas, por exemplo, é a criminalidade. E a criminalidade está diretamente relacionada, por exemplo, é só um exemplo que eu vos estou a dar, com a educação, porque se vocês forem pessoas mais cultas, mais educadas, provavelmente numa discussão vocês não vão partir para a ignorância, não vão saltar ao morro ao gajo. Não é bem isso aquilo que se pede. Pede-se que vocês cá tenham alguma ponderação, que tentem resolver as coisas de uma forma democrática, conversando. É conversar que se resolvem os problemas, só vou dizer. É mesmo isto que eu quero que vocês tenham nota, que se vocês não forem pessoas minimamente instruídas, vocês não vão conseguir ser melhores do que a geração dos vossos professores, não vão conseguir ser melhores do que a geração dos vossos pais. E quando eu digo melhores, digo literalmente melhores. Vocês têm que ser melhores, têm que ser mais produtivos, têm que conseguir trabalhar mais, vocês têm que ser mais inteligentes, vocês têm que ter mais conhecimento, porque a lógica de um sistema no mundo é, consoante se vai avançando, por isso é que também o nível de escolaridade vai aumentando, consoante se vai avançando, nós vamos tendo mais conhecimento, nós vamos sendo mais sábios, pelo menos é isso que se espera. E como tal, se nós perdemos essa carruagem, nós vamos chegar a um ponto em que
não vai ter volta. Esta crise que tanto se fala vai ser ainda mais grave porque nós não vamos ser capazes de ter capacidade para os problemas da atualidade. Eu ainda vou falar disto no final, mas queria só referir que estou-me aqui a orientar um bocadinho, mas nós somos o futuro do país. É um bocado demagógico, se me permitem, dizer-se que nós somos o futuro do país, porque isso parece-nos distante, nós pensamos que é isso, o futuro está lá longe, mas a questão é, daqui a 40, 50 anos, esperemos que em alguns casos não, parte dos nossos pais, os nossos pais na totalidade já não estarão cá. Portanto, será a nós que nos cabe fazer as despesas será a nós que nos cabe governar o país, não vamos ser nós agora os criticados, será a nós que nos cabe ser treinadores de futebol, será a nós que nos cabe ser jogadores de futebol, mas com 50 anos é complicado. Mas é nós que nos cabe gerir o país, percebem? E das duas, ou nós somos melhores, ou nós nos esforçamos mais, e neste caso estudando, ou então nós vamos enfrentar sérios problemas. Com o grau de estudo e o nível de ensino, as vantagens e as desvantagens. Começando pelas vantagens, a ideia que a maior parte de vocês tem no centro é que o centro é o fator novidade. É lá que tudo acontece e é lá que a sociedade também desperta. Portanto, a ideia que transmite-se aos estudantes é que à medida que forem para o centro vão desenvolver mais competências, vão ter um leque de oportunidades muito maior e muito mais abrangente, podem ao mesmo tempo inscrever-se em atividades extracurriculares que apenas vão ser potenciais de desenvolvimento para vocês ao nível das amizades, ao nível do ensino, ao nível da vossa própria educação. E portanto tudo isto são chamarizes e acabam por ser estímulos que vos aliciam a estudar no centro. Diz-se também que o grau de exigência quando o estudante estuda no centro é maior, desde logo devido aos termos de comparação que existem. No centro existem pessoas e estudantes que divergem em termos de classes e de origens familiares. E nessa medida o professor tem que se adaptar consoante a turma e consoante o padrão mais alto que possa existir. A partir daí conseguir fixar um nível de ensino. É claro que se houver diferentes backgrounds nessa medida, o professor tenderá sempre a fixar o nível de ensino consoante o mais elevado que existe e vai acabar indiretamente por descurar a atenção que devia ser dada a alunos mais carentes ou que precisam de outro tipo de atenção para superarem as vossas dificuldades. Ou seja, vocês acabam por se sentir um pouco indiferentes, um pouco à margem. E ao mesmo tempo isso tem reflexos negativos no vosso estudo e na vossa própria educação, porque não se sentem tão estimulados e motivados a estudar e prossigam os vossos estudos, o que acaba por ter um rendimento inferior. Ainda o centro potencia todo um leque de oportunidades e de abertura de horizontes, não só porque converge todos os fatores políticos, os fatores sociais, a grande novidade, mesmo em termos de dinamização de atividades extracurriculares, dinamização de outras atividades ou outros programas sociais nos quais vocês podem tomar parte, que muitas vezes o campo acaba por ser mais limitado. Vocês têm muito aquela rotina de escola-casa, não têm tantas oportunidades de se inserirem em outros programas que provavelmente vos ajudariam a desenvolver pessoalmente, a criar outras amizades, a conhecer outros mundos profissionais e ao mesmo tempo acabam por se sentir um pouco mais reduzidos nessa medida. Todavia, isso acaba por não ter tanto retorno na medida em que as desvantagens também são bastante elevadas. Desde logo porque, ao terem um grupo de amigos bastante alargado e ao mesmo tempo o vosso leque de conhecimentos e de pessoas a terem na lista de contactos é consideravelmente superior, isso não significa que ainda assim não possam vivenciar uma sensação de isolamento. Porque muitas vezes um grande número de pessoas à nossa volta não significa uma grande interação, não significa que nós nos possamos sentir mais enquadrados e integrados. Desde logo para o centro convergem pessoas tão diferentes que acabamos por nos sentir um pouco como se este não fosse bem o nosso mundo, como se nós não pertencêssemos aqui. Tanto o acolhimento e a amizade são fatores que deixam sempre a desejar quando existe uma mudança tão grande. Ainda, caso vocês decidam optar por estudar no centro, isso levará uns maiores custos a nível familiar, com os transportes, com as próprias atividades em que se possam inserir, que levam a que seja custeada sempre uma determinada mensalidade.
a própria alimentação, enquanto que aqui ainda tem a vantagem de almoçar na cantina na maior parte das vezes, mas ir almoçar a casa e, portanto, ter uma certa familiarização bastante acentuada. Se forem para o centro, isso não acontece, uma vez que têm de ou almoçar nos cafés ou nas cantinas e, portanto, acabam por se distanciar mais e isso levará a maiores custos. O centro é igualmente um lugar onde a criminalidade e a insegurança por si só têm um certo destaque. Desde logo porque o centro, enquanto local para onde os grandes poderes ou os grandes fatores de poder estão posicionados, isso leva a que, em termos de roubo ou em termos de insegurança, de assaltos, possa ter uma maior dimensão e vocês possam se sentir menos seguros. Portanto, não é o vosso lugar, não é a vossa casa, não sabem muito bem que rua tomar, que local estar, não sabem muito bem como enfrentar os perigos da sociedade. E isso tem alguns custos mesmo a nível pessoal. O desgaste físico e mental está associado a todos os custos, não só financeiros, mas também custos pessoais que exigem o estudo no centro. Se vocês tiverem que estudar para o centro, têm que se levantar mais cedo e têm que organizar a vossa vida de acordo com horários, o que implica chegar mais tarde, o que implica ter menos tempo para estar no computador, ou para estar com os vossos amigos, ou para estar simplesmente a descansar ou a ver televisão, porque chegam bastante estafados, chegam cansados do dia e, portanto, ao mesmo tempo não têm tanta paciência para estudar. E isso acaba por se refletir negativamente no vosso aproveitamento. A proximidade entre professores e alunos é um outro sinal que se pode verificar. No centro há um maior isolamento, há uma maior distância. O centro é o sinal do anonimato. As pessoas passam e ninguém se conhece. E as pessoas apenas se convergem para as ruas. E nas ruas passam toda a gente e ninguém sabe muito bem em que lugar está ou a quem se dirigir. Enquanto que cá, vocês sabem sempre como voltar a casa, vocês sabem precisamente qual é o vosso lugar e quais são as vossas pessoas. Isso parece que não, mas dá-nos uma sensação de segurança, de família e de bem-estar. É um sinal saudável. E, ao mesmo tempo, claro que há um melhor aproveitamento, porque se nos sentirmos bem a nível pessoal e saudáveis e integrados no nosso ambiente, nós vamos nos sentir mais motivados a prosseguir os nossos objetivos e vamos nos sentir mais incentivados a estudar e a aproveitar melhor aquilo que a escola nos tem para oferecer, o que tem consequências positivas, naturalmente. Eu queria só acrescentar que, e foi a principal motivação pela qual nós resolvemos e tomamos a iniciativa de vos trazer aqui esta palestra, esta conversa, chamem o que quiserem, foi o facto de eu ser um exemplo de alguém que no meu ensino secundário resolvi mudar para Braga. Foi na altura, não sei se vocês já cá andavam, foi na altura em que juntaram as escolas, juntaram uma preparatória secundária e na altura, imaginem, eu andava no 11º ano, estava habituado a um certo nível de silêncio, a uma certa qualidade de vida, chamamos-lhe assim, e quando iam juntar no ano seguinte as duas escolas, na altura eu pensei, bem, vou ter aqui putos do 5º ano a guincharem-me aos ouvidos durante o dia inteiro e isso não vai ser lá muito agradável.